Olá, sejam muito bem-vindos ao FECOFARcast, o podcast oficial da FECOFAR, a Federação do Comércio Farmacêutico. Eu sou Marcelo Grasso, sou presidente da FECOFAR e, juntamente com Enio Grasso Júnior e Eduardo Grasso, fundador das redes Master Pharma e Super Popular. Estou aqui hoje com meu amigo Williams Robles, que é diretor executivo e gestor da FECOFAR. Tudo bem contigo, Williams? Tudo bem, Marcelo. Sempre uma honra poder participar desse encontro, né? E desse bate-papo, onde o nosso objetivo é levar história, levar conhecimento e levar, acima de tudo, acesso, né? Às nossas farmácias, as mais de 3 mil farmácias em 24 estados do Brasil. E hoje nós estamos aqui com 2 convidados muito especiais, que você agora vai fazer a apresentação deles aí e vai ser mais um episódio muito rico e interessante para os nossos ouvintes. Ok. Bom, no primeiro episódio, nós dois fomos apresentados. Sim. Né? E apresentamos também a FECOFAR, né? Quando nasceu, por que nasceu, os objetivos dela e onde queremos chegar. E hoje, o episódio vai ser muito especial. Nós estamos aqui hoje com 2 redes muito fortes, a Farmais e a Multidrogas, né? Com a nossa amiga Tamires. Tudo bem contigo, Tamires? Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Graças a Deus, tudo bem. É uma honra, um prazer estar aqui e compartilhar com vocês esse momento que esse podcast vai ser fundamental para ajudar muitas lojas e fomentar muita coisa no mercado farmacêutico. E o nosso grande amigo Ricardo. Tudo bem contigo, Ricardo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Elias, Tamires? Prazer estar aqui com vocês, né? Participando do FECOFARcast, né? É isso aí. Parabéns pela iniciativa. E hoje vai ser um grande dia, né? Que a gente vai poder mostrar um pouquinho do nosso mercado farmacêutico para os já empresários do ramo e para quem quer participar do ramo também, né? Com certeza. Então, bem, hoje nós vamos ouvir histórias inspiradoras, cases reais e muita informação relevante para quem está no mercado farmacêutico, né? Como eu falei que a história vai ser muito inspiradora, eu quero começar com a Tamires. Tamires, primeiro conta para nós, né, quem é a Tamires, da onde veio e como que a Tamires entrou para esse mercado farmacêutico, Tamires? Olha, a Tamires... Sou Tamires Ferreira, sou de uma cidade bem pequenininha, de José Bonifácio, que é próximo a São José do Rio Preto. E eu sempre, assim, desde criança, sempre tive o jeito de trabalhar, sempre gostei, comecei muito cedo. A minha mãe, ela dava aula e morava fora, então eu ficava com meu pai. E aí, com 10 anos, eu comecei a vender espeto de churrasco, mas só o espeto, de espetar carne. Montava os pacotinhos, saía de bicicleta para vender. Carne. Sem a carne, só o espeto, né? Montava os pacotinhos, ia de bicicleta nos açougues vender. Para ajudar meu pai, para ter meu dinheirinho, fazer minhas coisas. E aí, com 12 anos, eu entrei para trabalhar numa oficina de costura, que eu ajudava a pespontar, riscar as peças, tudo. E aí, quando eu fiz 13 anos, a minha mãe conseguiu a transferência e voltou a morar na nossa cidade. E meu pai conseguiu comprar uma farmácia. E foi aí que eu caí, né, nesse ramo farmacêutico. Meu pai chama Rufino Ferreira, ele tem 45 anos já de farmácia, e aí foi ele que me inspirou. E aí, quando eu comecei a trabalhar na farmácia, eu estudava ainda, saía da escola e ia direto para a farmácia, almoçava lá dentro e lá eu fui criada, né? E aí nasceu essa paixão pela farmácia. Fiz faculdade de farmácia, e aí desde então foi me envolvendo. E aí na faculdade eu tinha um amigo, fiz um colega que chamava Ricardo Shimana, e o Ricardo era da Multidrogas. E aí o Ricardo falou, vocês são independentes, vamos entrar numa rede, porque aí vocês vão começar a crescer. E aí ele começou a me mostrar a importância de estar numa rede. E aí eu chamei meu pai, fomos conhecer a Multidrogas, e a gente se encantou, entrou na rede Multidrogas, com muita ajuda que a gente teve na rede, a gente dobrou a loja de tamanho, depois nós abrimos a segunda loja, e aí eu me apaixonei pela Multidrogas e por esse mercado que é encantador. Você tem 2 lojas. 2 lojas em José Bonifácio. E hoje é só você que toca? Ou teu pai tá junto ainda? Não, é uma empresa familiar. Então, tem uma loja que fica meu pai e minha irmã, a Mariana. Certo. E na outra loja fica eu e meu irmão Lucas. E aí a família inteira virou farmacêutico. Minha irmã é farmacêutica, meu irmão é farmacêutico, eu sou farmacêutica. Então, só a minha mãe que ficou de fora disso aí. É isso aí. Agora vejam, pessoal, por que as pessoas crescem na vida?
Viu o que ela falou? Com 10 anos já estava trabalhando. E hoje, às vezes, quando a gente quer ajudar os nossos filhos, a gente tem medo porque fala em trabalho infantil. É claro que temos que tomar muito cuidado com isso, mas quem começa cedo, a chance de crescer é muito maior, né, Tamires? É isso mesmo. E hoje eu falo assim, eu sou muito grata a tudo isso, porque hoje eu trabalho por amor. Então, pra mim não tem dia, né? E farmácia não tem dia mesmo, né? Não a gente tem. trabalha todo dia, feriado, sábado, domingo. Então, hoje pra mim é um prazer. Eu trabalho de domingo a domingo e pra mim eu faço o que eu amo. Então, eu sempre falo assim, que quando a gente começa cedo, a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz. A gente aprende a gostar de trabalhar, porque você trabalha por amor e não por obrigação. Oh, com certeza. Bom, e o nosso amigo Ricardo? Ricardo, gostaria de conhecer um pouquinho da tua história, do Ricardo, né? Da onde que você é, o que você faz hoje, o que você tem hoje, né? E como que você chegou até aqui? Legal. Eu vou começar contando lá do comecinho, que depois a minha história vai se encontrar num outro momento, né? Então, eu comecei trabalhando com 13 também, de office boy na minha cidade, em Descalvado, cidade de Maravilha. Descalvado, interior de São Paulo. E comecei com 13, eu trabalhava meio período, né? Então, ganhava 1/3 de um salário mínimo. E aí, eu descontente com o salário, né? Tentava achar emprego e não conseguia naquela época, né? E aí, eu conversei com meu pai e falei assim, pô, eu vou para São Paulo, eu tenho uma tia aqui em São Paulo, vou morar com ela, pedir para ela, tudo. E eu vou tentar achar um emprego em São Paulo. E meu pai sempre falando assim, nunca negou, nunca falou não para mim. Olha, e ele aí. sempre falava assim, você que sabe. E com esse você que sabe, ele jogava a responsabilidade para mim, né? Olha só. Então, isso me marcou muito. E aí, eu vim para São Paulo com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Aí eu vim procurar emprego em São Paulo e não conseguia achar também. Ficava rodando sozinho, rodando São Paulo. Morando com a tia. Morando com a tia, uma semaninha ali. Aí eu não conseguia achar emprego, fui lá na Liberdade. Falei, lá tem japonês, né? Quem sabe eles me dão uma chance. Mais fácil. Lá vai ser mais fácil. E também não foi fácil. Aí eu vi anúncios, emprego no Japão. Naquela época, 89, 90, tava no auge, todo mundo indo pro Japão. E eu entrei numa empresa dessa e falei assim, eu posso ir? A mulher falou que não, pode ir, só que você é menor, você tem que pedir pros seus pais, não sei o quê, emancipar. Eu voltei pra minha cidade e falei, pai, eu acho que eu quero ir pro Japão. Nossa, Com 15 anos. 15 anos. Sair da cidade já não é fácil. Sair do país... Aí, eu cheguei lá, meu pai mais uma vez falou, você que sabe. E aí eu falei, pô... Pensei certinho, fui falar com a minha mãe quase caiu das cadeiras, né? Mas aí resolvi, fiz os documentos, tudo, meu pai me emancipou e fui pro Japão com 16 anos. Fiquei lá 2 anos, voltei com 18. Quando eu voltei, meu pai estava fazendo uma construção num ponto comercial. Aí começa a história. E no momento acabou o dinheiro dele, ele falou assim, me ajuda, né? Porque quando eu voltei do Japão, eu comprei um carro e um terreno, e pra mim tava bom. Eu tinha 18 anos, né? Nossa. Eu falei, acho que tá bom. E aí eu peguei, com dor no coração, vendi para ajudar a acabar esse imóvel. Olha só. Né? E aí acabou o imóvel, só que a intenção era alugar. E eu fui trabalhar numa empresa vendendo sacolas, sabe sacolas personalizadas? Sim. Não achava emprego lá e comecei a vender sacola para uma empresa de Curitiba. Estou falando isso porque tem tudo a ver com uma história que eu vou chegar. Não, fica à vontade. E aí... É isso que a gente quer conhecer mesmo. Aí eu vendendo sacola, e aí meu pai, lá em Descalvado, resolveu montar a farmácia. E aí montou a farmácia e eu continuei vendendo sacola. E... nesse momento, nós abrimos a farmácia em 95. Meu pai abriu. Como a gente tinha o ponto, né? Certo. Sim. Ponto, então a gente abriu a farmácia. E aí eu continuei vendendo sacola, só que o dono da empresa de sacola era cunhado do dono da farmácia. Da farmácia? Da farmácia. Em 95 já tinha farmácia? A farmácia nasceu em 94. E aí meu pai nasceu independente, chamava Droga Nova na época. E esse meu chefe da empresa de sacola falava, muda a sua farmácia para Farmais, muda para Farmais. E eu ficava com aquilo lá na cabeça, né? Isso em 95. Meu Deus. E aí, em 97, eu parei de vender sacola e comecei a ajudar meu pai na farmácia. Na farmácia. E aí, com aquela coisa na minha cabeça, vamos mudar para Farmais. E aí,
em 98 a gente inaugurou, mudou Droga Nova para Farmais. Então foi meu primeiro contato. Você vê que coincidência? O dono da empresa de sacola era cunhado do dono da Farmais. Olha então, só que coisa. Começou aí a história com a Farmais. Isso nos faz também entender que a sua loja, a loja do seu pai, né? Foi uma das primeiras da Farmais, então. Uma das primeiras. A Farmais, ainda na minha cidade, quando eu liguei para eles falaram, a Farmais ainda não está aí na região. Aí, ó. E eu fiquei esperando um tempo ainda. Porque eles estavam nascendo ainda. Estava bem no início. Bem no início. Então, foi... Ô, Ricardo, hoje tu é um empresário, né, de altíssimo nível. Se não quiser responder, não precisa. Mas você não tem só farmácia hoje, né? Não, então, hoje eu tenho um sócio, o sócio que era sócio do meu pai, meu sócio ainda hoje, nós temos 15 operações, né? Então nós temos outros negócios. Nós temos Vejam só, gente, outro que começou cedo, 15 operações. Tem lotérica, posto, sim, utilidade e outros negócios. Mas a farmácia ainda é a nossa principal atividade. É a base. É a base. E tá na veia, né, Ricardo? Tá na veia. Eu costumo brincar que quem entra no ramo farmacêutico não consegue sair. Não consegue. É uma coisa, uma das falas da Tamires, né? A gente faz isso com muito prazer. Né? Para nós, nunca foi e nunca será um peso o trabalho. Porque a gente ama o que faz, está num local e em ambiente com pessoas extraordinárias, né? Então, isso nos dá muito prazer. Sim, né? verdade. E a consequência disso são histórias inspiradoras, como a gente já está ouvindo aqui de vocês, como a gente ouviu do Marcelo também. São histórias de sucesso, né? Porque a gente faz não por uma necessidade ou por algo forçado. A gente faz por amor e porque gosta. Verdade. E aí se torna uma jornada mais leve, inspiradora, e o sucesso é a consequência disso. Com certeza. Não faz por dinheiro. Não. O dinheiro, ele vem por consequência. Sempre falo, isso é uma consequência, né? Fazer um trabalho bem feito, dinheiro vai acontecer, né? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Bom, e agora, entrando, né, no ramo de farmácia, a Multidrogas é uma rede hoje muito bem conceituada, né? E eu queria que a Tamires contasse um pouquinho da história da Multidrogas, né? De quando começou e como que a Multidrogas está hoje. Perfeito. A Multidrogas, ela começou em 93, que um grupo de amigos se reuniram e começaram a falar, nossa, a gente podia tentar se unir para comprar melhor. E aí eles se uniram e começaram a organizar para montar uma rede. Eles queriam, vamos se unir e começar a montar alguma coisa. Eles 93. 93. Eles eram em 5 e eles tiveram a ajuda do Sebrae na época. Então, o Sebrae ajudou muito eles. E aí, eles nasceram oficialmente em 94, novembro de 94, com 15 lojas. Então, eles uniram 15 lojas e abriram a Multidrogas. E aí, ela foi crescendo de uma tal maneira que foi evoluindo. E aí, abriu uma cooperativa, né? E a Multidrogas, ela foi o primeiro associativismo do Brasil. Então, depois foi o primeiro. Olha que interessante, gente. Estamos aqui com a presidente da primeira associação do Brasil. Isso mesmo. Olha, o primeiro associativismo do Brasil. Depois da Multidrogas que começou a vir outros casos de associativismo, né? Que hoje fomenta aí o mercado que mais cresce hoje é o associativismo, né? Com certeza. No ramo farmacêutico. E aí eles abriram uma cooperativa também, né? Por 25 anos a Multidrogas teve uma cooperativa, onde a gente comprava medicamentos, ia para essa cooperativa, que era a nossa central de compras, e distribuía para todas as lojas. E foi um caso de muito sucesso para a gente. A cooperativa durou 25 anos e a Multidrogas, ela completa esse ano 31 anos de história. 31 anos. 31 anos de história. Foi uma jornada de muito sucesso. Hoje a gente tem lojas ali que estão desde quando fundou e os fundadores ainda trabalham dentro das lojas. Que também vai de encontro disso que a gente falou. Eles trabalham por amor, trabalham porque gostam, né? Hoje nós temos lá em Rio Preto o Hugo, o Milton e o Fábio, que são exemplos de fundadores que estão até hoje à frente da loja deles, cuidando com muito amor e carinho, levando mais saúde para mais pessoas também. Olha aí. Quantas farmácias tem hoje a Multidrogas? Hoje nós estamos com 336 lojas e estamos em mais de 200 municípios e em 3 estados aqui do Brasil. A Multidrogas, ela não conseguia expandir muito para outros estados por conta da cooperativa e essa questão fiscal de você vender para outros estados, né? E aí ela acabou ficando muito centralizada aqui em São Paulo mesmo, no estado de São Paulo, mais pro interior. Então a maior parte das nossas lojas está concentrada no interior de São Paulo.
Por enquanto. Por enquanto, exatamente. E agora, como a gente não tem mais a cooperativa, o nosso plano de expansão é abrir para novos horizontes, outros estados, e a gente quer expandir bastante por aí. Certo. Ô Tamires, você hoje é a presidente da Multidrogas. Me conta, como é que foi chegar à presidência da Multidrogas? Eu sei que faz pouco tempo, né? Eu acho que não faz um ano ainda, foi no início do ano. Né? Me conta essa história de como você chegou na presidência da Multidrogas. Olha, é uma história bem cheia de altos e baixos aí, né? A Multidrogas, ela estava passando por um período de instabilidade, né? Nós tivemos alguns problemas ali com as gestões anteriores e a gente começou a perceber como associado que tinha algum problema acontecendo. Você não era da diretoria, não era nada? Não era nada. Eu era só uma associada. Dona de farmácia. Isso, dona de farmácia. E aí a gente começou a perder alguns benefícios como lojistas. Então nós resolvemos criar uma comissão da transparência por conta própria. Reunimos alguns associados e começamos a cobrar da diretoria números e o que estava acontecendo, né? Então eu comecei a me envolver muito com isso. Certo. E aí aconteceu que a gente teve um baque ali dentro da Multidrogas e perdemos bastante associado ali em 2023, né? Foi em maio de 2023 que isso aconteceu. Uhum. E aí eu comecei a me envolver muito, porque como eu participei dessa comissão, né? Eu acabei entrando no conselho fiscal da cooperativa e acompanhei toda essa jornada em 2024 da rede. E quando foi agora, foi ter a eleição, eu tenho muita gratidão pela Multidrogas por tudo que eu cresci, né? Igual eu comentei aqui no começo. E esse ano faz 20 anos que eu tô na Multi, né? Olha. E aí, 20 anos, né? 20 anos que eu tô dentro da Multi. E quando a gente viu a Multi passando por esse momento de dificuldade, esse meu tino de empreendedora, de correr atrás, né? Eu falei, não, eu preciso honrar a história da Multidrogas. Né? Aí eu reuni um grupo de pessoas que hoje eu tenho comigo, que é uma diretoria muito atuante, todos atuam muito. A gente tem o José Fernandes, que é de Olímpia, o Gabriel de Guaraci, a Márcia, que é de Mirassol, e a Machita, que é de Nova Europa, que também está com a gente, a Elô de Olambra, a Tassi de Itapeva. Então, assim, a gente está com uma equipe muito forte na diretoria, se dedicando dia a dia para conseguir reerguer a Multidrogas. E aí, graças ao nosso trabalho e a conexão que a gente conseguiu fazer com os associados novamente, com a indústria, a gente está conseguindo reverter esse jogo e a Multidrogas agora volta a crescer. É isso aí. Mensalmente, a gente vê entrar novas farmácias, né? Isso mesmo. A gente já está no cenário de inaugurar novas lojas. Farmácias que saíram quando teve problema, voltando para Multidrogas. É isso mesmo. Farmácias que saíram procurando a gente para voltar, porque agora a Multidrogas ela voltou para o seu propósito, digamos assim, né? Olha aí. Então, a gente conseguiu reconectar. A gente até fala que a nossa chapa, quando a gente se inscreveu para a eleição, era Conexão, o nome. Né? Que o nome tem tudo a ver. A gente precisava reconectar o associado, a indústria e a marca Multidrogas. E aí, a gente agora está com um projeto que chama Multiconecta, que a gente começou conectando a nossa equipe. E aí, depois, agora a gente vai conectar os associados para fazer reuniões em polos. E vamos ter o nosso evento de negócios em novembro. Novembro, vamos ter o Multiconecta Nacional, que aí é para conectar toda a indústria, todos os parceiros e o associado também, e fomentar muito o negócio aí também. Olha que bacana. Porque a Multidrogas sempre fez grandes eventos, né? No passado também. E agora voltando, nem um ano que você está presidente, já voltando a fazer evento novamente. Isso mesmo, nós assumimos em janeiro e vamos honrar a história da Multidrogas. Vamos fazer aí, continuar a história, fazendo eventos e sempre assim, olhando pro para-brisa, né? É isso olhando que eu sempre prego para os associados. Quando a gente conversa, eu falo, gente, o passado ele serve para nos ensinar como não errar mais, o que não fazer de errado. Mas o importante é a gente olhar para o para-brisa, né? Para a gente sempre construir um futuro. Aprendi mais essa, Williams, olhar para o para-brisa e não para o retrovisor. É isso mesmo. Tem dois pontos aqui, Marcelo, que chamam muito atenção na história da Multidrogas e principalmente na história da Tamires, né? Uma das primeiras conversas que nós tivemos com a Tamires, eu me lembro que uma pergunta que eu fiz, né, para a Tamires, para a Márcia naquela ocasião, qual ou se é possível mensurar o tamanho do nome da Multidrogas, né? E naquele momento elas ficaram bem pensativas, porque de fato uma história de 30 anos não tem um valor mensurável, tem uma história, né? E uma história muito forte,
né, de bastidores, uma história vencedora. Veja, qualquer CNPJ ou qualquer CPF vai passar por altos e baixos. Quem aqui nunca passou por um vale? Quem aqui nunca saiu desse vale mais forte? Todos nós, seja CPF ou seja CNPJ. O que a gente tem que ter é bons marinheiros não se formam em ventos tranquilos. Se formam em ventos contrários. E a Tamires e essa diretoria e a Multidrogas e todos os associados da Multidrogas estão provando isso. A gente vê a Multidrogas saindo deste momento muito mais forte, né? E aqui eu quero parabenizar a Tamires, né, que representa as mulheres. Ela não mencionou, mas eu vou reforçar aqui, ela é mãe, então ela tem uma dupla jornada, né, não só do âmbito profissional, mas também do âmbito familiar. E a gente vê o quanto ela e toda a diretoria se dedica para manter e para colocar a Multidrogas no devido lugar que ela sempre deveria estar. Então hoje a gente, posso dizer que o foguete está embicado para cima, né? Agora está subindo fortemente. E a gente vai ver bons frutos da Multidrogas aí. Com certeza. E já que você falou, a gente conhece bastante o associativismo no Brasil. Eu não sei se tem outra associação presidida por uma mulher. Pelo meu conhecimento, não. Mas pode ser que se alguma mulher que preside algum associativismo do ramo farmacêutico, pode até nos escrever. Quem sabe a gente conhecer mais uma mulher que presida uma associação. O Brasil hoje tem mais de 130 associações no âmbito associativismo / franquia, né? Pelo meu conhecimento, e eu acho que vocês também, a Tamires é a única mulher presidente, né, de um associativismo. Então isso traz a representação e a força das mulheres hoje no âmbito profissional e que orgulho para a FECOFAR. Muito orgulho, exatamente. Obrigado, Tamires. Bom, e agora vamos ouvir da Farmais. Mas assim, eu não sei se vocês lembram, né? Quando o Ricardo começou a contar a história dele se confunde com a Farmais. Né? Ele começou lá atrás, né? Como uma farmácia da Farmais, e hoje é o que toca a Farmais, né? Anos e anos depois, né? Você que é o cabeça hoje da Farmais. Que história bacana isso. Conta pra gente, ô Ricardo, um pouquinho da história de você, da Farmais, lá do começo, quando ela começou, e hoje, como é que tá a Farmais e como que você chegou a ser... presidente? Fala da Farmais? Presidente. Presidente? Como presidente. Tá como presidente? Então, por favor, conta pra gente um pouquinho, né, para todos nós que queremos ouvir, conta um pouquinho da história da Farmais. Legal. Bom, a Multidrogas foi pioneira em associativismo, né? E a Farmais foi pioneira em franquia no mercado farma. Bem na mesma época, em 94, né? Sim. Então, a Farmais nasceu dentro de uma distribuidora, a antiga Predimar, não sei se vocês lembram dela, né? Era uma distribuidora muito forte. Quem é mais velhinho não, como nós, conheceu a Predimar, né? Predimar, ela era uma distribuidora muito forte, né? E a ideia dela era montar uma rede própria. Então, eles pensaram, a gente montando uma rede, a gente vai ter autossustentável e nós vamos tocar abastecendo as lojas. Só que aí a Farmais começou a crescer e as outras lojas pararam de comprar da Predimar. Porque se achavam concorrentes. Sim. Né? Claro. E até o momento que a Predimar resolveu fechar o CD e manter só a franquia. E, sim, se tornou mais forte que a Predimar. Mais forte que a Predimar. Olha né? só. E nessa época, o auge da Farmais, ela chegou a 800 lojas. Né? Naquela época. Sim. E depois passou por algumas mudanças, metade foi vendida para o grupo da Panarello numa época. Panarello. E depois a operação foi vendida para o BTG Pactual. Sim. Tá? Em 2009. E eles ficaram até 2019. 10 anos. Nesse tempo eles montaram uma holding, que eles compraram várias redes, né, no Brasil. Chegaram a ter mais de 1.000 lojas. Só que acabou não dando certo essa holding e veio a falência em 2019. A holding. A holding... Tá aí, entrou junto a Farmais? Porque a Farmais estava dentro dessa holding. Todas as redes que foram incorporadas dentro da holding vieram... Sim, porque se quebra a holding, quebra tudo que tá abaixo. Sim. Aí, nesse tempo,
desde quando eu entrei no Farmais até 2019, eu sempre participei de conselhos. Por quê? Eu falei, pensando, estando lá perto do pessoal, eu vou aprendendo, né? Aprendeu pouco esse homem. Eu vou aprendendo. E aí, foi uma escola para mim, né? Então, aí também tem conotação porque eu estou aqui. E aí, eu fui aprendendo. E quando a gente começou a sentir que estava indo mal os negócios da holding, a gente já começou a se movimentar. A gente escutava, vai fechar, vai... E realmente acabou indo para a falência. E foi um dos ativos dessa holding, era a marca Farmais. Então foi tudo para leilão, como imóveis, estoque, foi tudo para leilão. E a marca Farmais também foi para leilão. Olha só. E aí, eu já antenado ali, comecei a ligar para os franqueados. Vai para leilão, vamos participar? No começo, todo mundo achou uma loucura, né? Como que nós vamos comprar um negócio desse tamanho? Comprar uma marca, né? Lembrando que era só a marca, né, Ricardo? Era só a marca. Sim, porque cada farmácia é de um dono, né? Sim, mas toda a estrutura, tudo não participava, era só não, era o nome. Já tinha sido totalmente desmontado, né? Sim. E aí, a marca era muito forte. Sim. Na época. E a gente se juntou, no começo a gente achou um absurdo, né? Participar de um leilão. E aí, com o tempo, a gente foi amadurecendo, fomos criando grupos. Como eu estava já no conselho há muito tempo, eu conhecia muita gente e comecei a fazer contatos. E aí, um grupo começou a se formar aqui no interior, outro grupo na capital. E começou, vamos disputar o leilão. E me chamaram para o interior, me chamaram para a capital. Falei, mas nós estamos em 2 grupos. E o que eu fiz? Eu juntei esses grupos. Né? Então, aí a gente juntou... O associativismo falando forte de novo. Eu juntei esses 2 grupos e fomos disputar esse leilão com grandes players aí e saímos vitoriosos do leilão em 2019, novembro de 2019. Nós abrimos cotas para os franqueados, quem quisesse participar, demos oportunidade para todo mundo. E saímos vitoriosos em 2019, compramos a marca e a gente sempre fala, nós compramos 7 letras, porque não veio nada, só veio a marca. E aí, pandemia em 2020. Um baque. Né? Um baque, porque nós compramos a marca, investimos e tinha que começar a tocar o negócio. E aí, pandemia, ninguém sabia o que fazer, a gente não tinha recebido o alvará de compra, porque o judiciário parou em dezembro. Sim. Voltaria em fevereiro, em março fechou. Nossa. E aí ficamos sem... Nós compramos e não tinha o documento. Então não conseguia fazer nada. Pagou e não poderia começar a operar. Você não conseguia abrir conta em banco, você não conseguia fazer nada. Sim. Nossa. E aí fomos lutando e até voltamos ao mercado em maio de 2021. Aí nós inauguramos nosso escritório aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, onde a Farmais já era sediada na Paulista, então, e a gente acabou montando na Avenida Paulista, trazendo... Voltaram às origens. As origens, né? Olha aí. Tá? Então, voltamos aí ao mercado em 2021. Certo. Agora fazem 4 anos. 4 anos que nós estamos na gestão. E lá você já era o presidente? Em 21? Quando nós compramos, nós tivemos que eleger a diretoria. Certo. Como eu tomei a frente, eles me convidaram a ser presidente. É a nova Farmais, né, Ricardo? A nova Farmais. Então, e aí o nome bem sugestivo, né? Nova Farmais. Hoje a razão social é Nova Farmais. Nova Farmais. Nas placas ainda é Farmais. Não, Farmais. Só a razão social Nova Farmais. Para nós era um desafio, porque ninguém tinha tocado uma franquia. Todo mundo tocou a sua loja franqueada, né? Então, para nós foi um aprendizado, foi um desafio enorme. Temos aqui diferente, né? Tocar a loja e tocar uma é muito diferente. Não, e primeiro, porque você tem que continuar tocando a loja. Sem dúvida. Vocês têm as lojas e ainda tocar o negócio. Sem dúvida. Uma pergunta, Ricardo. Quando vocês assumiram e compraram as 7 letras, né? Quantas lojas tinham? E 5 anos depois, né, vai completar 5 anos agora da nova Farmais, quantas lojas estão e qual é o planejamento de vocês para os próximos anos? Nós
fizemos a aquisição, ela estava com 168 lojas. Tá bom. Hoje nós estamos com 246 lojas. Certo. Nossa previsão é chegar em 500 lojas no futuro. Certo. Nós pegamos a farmácia, ela tinha 3 estados, hoje nós estamos em 11 estados. Então nós Olha estamos, aí, 11 estados. 11 estados. E vamos terminar o ano aí com 260 lojas. Que bom. Agora, de novo, um foguete Pra cima. pra cima. Lembrando que o modelo multidrogas é associativismo e o Sim. modelo Farmais é franquia. Sim. A Fecofar é composta por redes que são algumas associativismo e outras franquias, né? Então, isso traz muito enriquecimento nas nossas conversas, né? Nos nossos comitês, em tudo que a gente fala e tudo que a gente conversa, porque você traz o modelo franquia, o modelo associativismo, tudo em pró aos empresários que estão nos ouvindo e assistindo, né? E eu tenho uma coisa, Marcelo, Ricardo e Tamires, que eu tenho muito orgulho de falar, que as nossas 7 redes, elas têm uma característica que não é regra para todas as redes de associativismo. E aqui eu não estou criticando, só estou dizendo e valorizando o nosso modelo. Todas as lojas de Master Pharma, Rede Max, Farmais, Multidrogas, São Rafael, Americana, todas, Rede Med, todas, têm padronização de fachada e de layout. Isso eu entendo que é uma forma organizada e profissional de conduzir um associativismo em uma franquia. Né? Por quê? Porque você dá característica de rede. Sim. Né? O consumidor que passa, ele vai entender que aquilo é uma rede, porque tem padrão. A Farmais do Paraná é igual a Farmais de São Paulo, tá certo? A Multidrogas de São Paulo é igual a Multidrogas de outro estado. A Master Pharma de... Mesma coisa. Então, se eu sair do estado de São Paulo e for em outro estado, o padrão é o mesmo. Isso traz muita segurança e, digo mais, credibilidade ao consumidor. Né? Então, a gente tem como característica ser uma federação com um número de poucas redes. O pouco não quer dizer enfraquecido. Não, de jeito porque nenhum. o pouco representa muito. É uma federação de 7 redes. E a gente tem como objetivo ser mesmo uma federação mais enxuta no número de redes. Porém, entretanto, com padrão. E um dos padrões que a gente adota é justamente esse. Né? E vale ressaltar que somos 7 redes, mais 3 mil lojas em 24 estados, com 6 bi de faturamento. E no Distrito Federal. É isso aí. Muito bem. Bom, ouvimos 2 histórias maravilhosas. Inspiradoras. De 2 né? redes que hoje estão solidificadas e crescendo. Mas duas o nosso... histórias de superação, né? De superação, vejam só. Duas de superação. Passamos por inspiradoras. momentos difíceis, né? Mas que estão super bem hoje, organizadas Sim. e crescendo. Mas o nosso pessoal quer saber mais. Então, temos algumas perguntas nesse nosso bate-papo aqui. Vocês sabem que o varejo farmacêutico ele vem mudando bastante. Sim. Né, ao longo do tempo. E na opinião de vocês, o que vocês acham? Essas mudanças vão continuar acontecendo? O ritmo vai ser mais acelerado de mudanças? Ou qual é a percepção de vocês com o nosso mercado hoje? Olha, na minha visão, acho que o mercado continua mudando muito. Eu estou completando agora 25 anos de mercado, eu nunca vi as coisas mudarem tão rápido igual está sendo agora, né? Cada hora é uma coisa, a tecnologia vem entrando cada vez mais forte dentro do nosso mercado. O consumidor, ele quer comodidade, né? Depois da pandemia, principalmente, a gente percebe que as entregas aumentaram muito, as pessoas querem pedir, querem ter comodidade, querem WhatsApp. Então, acho que assim, cada vez mais as mudanças vão acontecer e as lojas têm que estar preparadas para absorver essas mudanças, né? Porque quem não absorver essas mudanças vai ficar para trás. E aí eu acredito muito que essa é a força do associativismo, das redes e da Fecofar. Porque a gente está sempre antenado e levando essas mudanças para a loja antecipadamente para que ela consiga absorver e se manter no mercado firme e forte. Bacana. Ricardo, qual a tua opinião hoje sobre o mercado, essas mudanças? Vai ser mais rápido? O que você acha?
Tá demais, né? Tá demais. Verdade. A gente planejava qualquer coisa para 10 anos, depois caiu para 5, hoje está em 3, né? A gente faz umas projeções cada dia mais curtas. Então, com revisões. Então a gente vê que está cada dia mais rápido. A pandemia foi muito triste, né? Perdemos amigos, tudo, mas mexeu muito com as empresas, né? Muito. Elas tiveram que se modernizar, se reinventar e se digitalizar, né? Com certeza. Porque quem não fizer, eu acho que está sofrendo muito, né? Sim. Então, o mercado não está em volta, o mercado vai mudar cada dia mais e a gente fala, daqui 3 anos vai ter coisa que nem nasceu ainda, né? Então, imagina o que está por vir. Ou seja, temos que estar muito antenados. Temos que estar muito antenados. Que vem acontecendo. E para isso, nós temos que estar junto. Né? Porque o empresário sozinho, ele não vai conseguir trazer ferramentas, estar atualizado, investimento, né? Investimento financeiro mesmo. E estando junto com uma rede, ele acaba agregando isso. Verdade. Pra ele, né? A gente ouve muito hoje, né, Ricardo? E-commerce, né? A digitalização dos negócios, não só no ramo farmacêutico, mas hoje, se você não está no digital, você não vai para frente. Hoje o Farmais, ele tem uma diretoria só especializada em canais digitais. Pra você ter uma ideia. Então, ela tem um setor só para canais digitais. É isso aí. Complementando essas perguntas, o que vocês acham, né, na opinião de vocês, que uma empresa, vamos colocar no nosso caso, né, uma farmácia, ela precisa ter para continuar no mercado e para ela evoluir, para ela crescer nesse mercado que, como a gente falou, está tão competitivo hoje? Olha, primeiro eu acho que ela tem que ter uma boa gestão. Acho que a gestão hoje, ela é o coração da empresa, né? A gente tem que ter uma atenção farmacêutica, o serviço farmacêutico cada vez mais, eu acho que ele agrega para dentro da loja. Eu acho que é algo que as farmácias têm que começar a olhar com muito carinho. Eu, como farmacêutica, a gente brincava entre nossos colegas de faculdade que farmacêutico só serve para ler receita. Né? Porque a gente perdeu, a gente não tinha mais poder para fazer nada dentro da farmácia, né? E aí agora, com essa questão do serviço farmacêutico, o farmacêutico começa a ganhar vida dentro da loja. Então ele começa a ganhar protagonismo e a loja deixa de ser só um ponto de compra de mercadoria e passa a virar um local de cuidado, né? Então eu acho que a loja precisa começar a olhar para isso, trazer serviço farmacêutico, agregar qualidade de atendimento, qualidade de serviço prestado, para a gente deixar de ser aqueles entregadores de caixinha, né? Acredito também que a loja tem que estar no digital, não tem como a gente sair fora desse mercado digital, porque é o ramo que mais vem crescendo e evoluindo, trazer essas comunidades para a loja e cuidar muito da parte financeira e gestão, porque hoje eu vejo assim, que muitas lojas, como a Multidrogas ela tem um coração assim, de lojas mais familiares, a gente percebe que como as mudanças foram acontecendo muito rápido, tem loja que não se adaptou a isso e não começou a fazer essa gestão correta. Então, hoje a gente pega muito no pé das lojas em relação a isso, porque a gente precisa ter uma gestão eficiente para conseguir enxergar onde é que estão os erros, para a gente corrigir rapidamente as falhas para não afetar a última linha do resultado das lojas. Certo. Isso aí. Eu acho que nada como uma gestão, né? E para qualquer negócio, né? Não só para farmácia. Qualquer negócio, exato. Não só para farmácia. Hoje, se não tiver gestão, a margem está muito apertada. Antigamente a gente tinha um pouquinho de margem, os custos eram menores e a gente fazia. Hoje está muito alto o custo, né? A margem cada dia é menor. Então qualquer erro, muito mais que antes, né? Sim. E todo mundo se profissionalizando, né? Antes a gente ia aquela farmacinha ia tocando, mas se hoje não tiver gestão, é verdade, não vai tocar. Eu acho que não perdura por muito tempo. E aí é um conjunto, né? Tem que ter mix, tem que ter preço, né? E tem que ter qualidade de atendimento, que é sempre pessoas, né? Pessoas qualificadas, né? Treinadas, né? Que é muito importante. Eu sempre falo que um bom empresário vai ser aquele que sabe fazer gestão de pessoas. Sim, com certeza. Se o empresário fizer uma boa gestão de pessoas e ter uma gestão administrativa, ele vai tocar o negócio dele. Verdade. Eu sempre digo, né? Uma indústria, não importa se ela investiu bilhões em máquina. Se não tiver as pessoas certas no lugar certo, não vai adiantar de nada, né, William? E em cima desse tema,
que o Marcelo colocou muito bem, a Tamires trouxe o seu ponto de vista, o Ricardo complementou. Fica aqui uma pergunta, né? Até para os nossos ouvintes que estão vendo e ouvindo esse podcast. Muitas vezes eles ainda estão independentes. Tá tocando a vida ali sozinho, né? E com tanta dificuldade, como nós mencionamos, no mercado que mudou e continua mudando rapidamente. Eu queria complementar o seguinte, para esse empresário que hoje é independente, e vale citar que ainda mais de 40 mil farmácias no Brasil são independentes, o que tornaria e o que atrairia esse empresário que está nos assistindo fazer parte de uma multidrogas e depois fazer parte de uma farmácia, né? Quais são as características, vantagens, ferramentas ou apoio que vocês hoje podem trazer e o que isso vai mudar na história deles? Perfeito. Até esse ponto que você colocou, Williams, vai de encontro com uma dinâmica que eu fiz até ontem com a minha equipe lá, uma dinâmica que a gente fez de conexão. Que eu falei para eles, sozinho, a gente é um fio solto. E quando a gente se une, a gente forma uma teia. E essa teia, ela ganha mais força e ela consegue sustentar muito mais coisas. Verdade. Né? Então, hoje, ser independente no mercado hoje, você é um fio solto. Você fica sozinho, você não consegue abrir seus horizontes, você não consegue enxergar além do que os seus olhos podem ver. Né? Então, hoje dentro da Multidrogas, a gente consegue trazer para o associado não só a condição comercial, que eu acho que isso é um ponto que muito importa, porque a compra ela é um coração também da empresa, mas a gente consegue trazer um olhar para as lojas sobre gestão, um olhar sobre tecnologia, sobre marketing. Então, hoje a gente tem consultores que visitam as lojas, né, que a gente está implementando novamente, porque isso tinha se perdido lá atrás. E a gente está com um olhar muito assim, para dentro da loja mesmo, de pegar na mão do lojista para ensinar ele a fazer as coisas, para que ele consiga prosperar. Então, hoje a gente consegue ajudar as lojas com precificação, com jornal de ofertas, com um mix de produto, que cada vez é mais importante, assim como o Ricardo falou. Não adianta a gente ter uma loja enorme e não ter um mix adequado, não ter uma precificação certa. Então, hoje a gente consegue ajudar bastante a loja nesse sentido. E interessante, porque tudo isso que nós falamos aqui, né, realmente sem tecnologia não vai. Né? Nós fizemos parte de um evento onde a gente passou um número que, por um lado, entristece a gente. Em 2024, 7.611 farmácias fecharam no Brasil. Nossa. Foi primeiro ano que fechou mais farmácia do que abriu. Né? E essas farmácias, elas não estavam digitalizadas. Porque tudo que a gente fala aqui, como é que você faz gestão sem você ter um bom sistema de gestão? Como que você faz uma boa compra se você não tiver um bom sistema de compra? Como você precifica a sua loja se você não consegue saber o preço que a concorrência tá vendendo? Né? Então a gente tem que saber. E aí vai e-commerce. Porque assim, tem gente que fala, poxa, eu vou deixar minha loja linda. Mas hoje o cliente, muitas vezes, ele não está saindo de casa, Williams, para ir na loja. Se eu não estou no e-commerce, não adiantou eu deixar minha loja... Eu fiz um gerenciamento de categoria, eu aumentei o mix, eu fiz tudo. Só que ele não saiu de casa, ele não foi ver a tua loja. Ele comprou pelo e-commerce e foi para uma outra farmácia. Então, tudo que a gente fala, né, eu acho que é aquilo, complementando aquilo que você falou, né, as 7 redes hoje têm ferramentas tecnológicas. Por quê? Quem está sozinho no mercado até tem acesso a essas ferramentas. Só que sozinho é muito mais caro. Você vai contratar hoje uma ferramenta de compra, custa muito caro. Muito caro. Né? E quando você pega uma rede que ela ajudou a desenvolver a ferramenta, nossa, são alguns reais. Né? Eu sempre brinco assim, gente, o que nós estamos investindo é alguns reais, são alguns reais para o nosso negócio. Que eu consigo, eu como farmácia de pequeno, de médio porte, eu consigo investir, né? Sim. E é bacana isso, porque realmente a Fecofar e as redes, a gente consegue hoje oferecer ferramentas de gestão para o lojista e informações de mercado. E igual você falou, sozinho você consegue informação de mercado, mas muitas vezes você tem a informação e não sabe como usar. E isso é um grande problema. Então, a rede se torna cada vez mais importante por causa disso, porque a gente consegue ensinar o lojista a olhar essa informação de mercado.
Uhum. E hoje a gente consegue oferecer isso para o associado também. Sim. E vocês veem, a gente falou, claro, em digitalização, mas antes você também tocou no assunto de atenção farmacêutica, né? Então, um dos objetivos da FECOFAR, quando nasceu, que nós juntos, as 7 redes juntas, né? Ferramentas, as 7 redes têm. Nós temos grandes ferramentas, mas às vezes muitos projetos importantes, né, a rede sozinha não consegue desenvolver. Um deles é a atenção farmacêutica. Né? Também já colocou a importância. Na tua visão, Ricardo, a gente sabe hoje que as grandes redes estão focando muito na atenção farmacêutica. Para pequena, para média farmácia, apesar de ser novo ainda, mas qual a tua opinião sobre a atenção farmacêutica na farmácia? Então, na farmácia, nós temos como lema farmácia de rede, atendimento de bairro. Né? O que é isso? O que a gente quer mostrar para o nosso franqueado? Que ele tem que ter aquela atenção da antiga farmácia. Certo. Né? Lembra quando você ia lá, se tratava com o farmacêutico, né? Hoje as regras mudaram, as leis mudaram muito, você não pode fazer muita coisa. Mas ainda dentro das regras da legislação, nós podemos fazer muita coisa para o paciente. Né? E aí a atenção farmacêutica. O que é uma atenção farmacêutica? É a atenção ao cliente, né? Então, o que nós precisamos fazer? Temos que ter um padrão de rede, gestão, mix, né? Tudo que uma rede tem, mas com aquele carinho, aquele atendimento do bairro. É né? isso aí. Então, hoje a gente faz um trabalho muito forte para conscientizar o franqueado a ter esse trabalho, atenção farmacêutica. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Porque antigamente a gente media a pressão, né? Hoje dá para fazer exames laboratoriais. Mais de 40. Até a telemedicina a gente pode indicar, né? Por quê? O Brasil, o SUS é uma coisa maravilhosa, se for ver. Maravilhosa. Sim. Maravilhosa, né? Não o melhor dos melhores do mundo, né? A gente reclama também porque tem alguns casos que tem fila mesmo, Sim, né? sim. Mas ainda o SUS funciona. Só que muita gente não vai no SUS, não vai no pronto-socorro. Primeiro contato da saúde é na farmácia. Então ele tá com dor de garganta, ele não vai no pronto-socorro. Ele vai onde? Na farmácia. Verdade. Então, né? São 93 mil farmácias no Brasil. Então. São 43 mil UPAs, Então. pontos de atendimento, os postos, né, de saúde que a gente fala. Ou seja, metade. Os esportistas Exato. final de semana levam uma pancada, onde vai? Na farmácia. Farmácia, com certeza. Então, nossos profissionais precisam saber atender essa demanda, né? Então, é isso que eu entendo. Atenção farmacêutica. Fazer, profissionalizar os nossos atendentes a dar atenção ao cliente. Verdade. Né? Eu como Master Pharma, a gente achava muito importante a atenção farmacêutica. Só que são muitos pontos a ser analisados. Sim. São muitas leis. Muitas né? leis. E a gente não conseguia desenvolver isso. Então foi bacana porque foi o primeiro projeto da FECOFAR. Né? Desenvolver o projeto de atenção farmacêutica. Tu vê que a primeira coisa, tivemos que contratar um farmacêutico, que é o Ronaldo, né? Sim. Especialista em atenção farmacêutica. Contratamos a Clinicar, né? Que também é especialista. As grandes redes hoje, muitas, a maioria, né? Utilizam a Clinicar. E dentro da FECOFAR, a gente montou uma sala modelo Isso. completa, aonde nós queremos treinar os nossos farmacêuticos. Porque eu vejo assim, agora falando como Marcelo, na farmácia existe aquela disputa. Eu sou o dono da farmácia. Aí eu contrato um farmacêutico. Né? Às vezes eu olho ele, dentro da minha farmácia, ele como um concorrente meu. Mas não é verdade? Vocês percebem isso também nas lojas de vocês? Sim. Né? E nós temos que trabalhar São parceiros. juntos. São E dá parceiros. dó, porque um farmacêutico ele fez um curso muito importante, que dizem que tem quase 100% das disciplinas que tem medicina. Medicina. Né? E daqui a pouco ele termina num balcão, concorrendo com um balconista que às vezes nunca treinou. Então hoje, qual é, junto, né, nós 7, né, o que a gente quer? Realmente dar esse poder novamente ao farmacêutico em parceria com o dono da farmácia. Os dois vão ganhar com isso. E os dois ganhando, quem é que ganha? O consumidor, porque ele vai ter um trabalho de um nível muito mais alto. Né? Vai ajudar muito a saúde dele. Nosso lema tem sempre com responsabilidade, né? Nós temos até um limite, né? Pra Isso, atender dentro o das cliente. leis. Dentro das leis. Passou do limite, encaminha para o médico.
Isso né? aí. Eu acho que nunca tira a responsabilidade do médico. Com né? certeza. Então, Muitas farmácias hoje, que a gente vê que já está trabalhando com atenção farmacêutica na Fecofar, estão fazendo parceria com médicos. Isso é o bacana. Nós não queremos tratar o paciente, não é isso, né? Não. Então, nós O precisamos... diagnóstico é do médico. É do médico. Nós precisamos dar atenção ao paciente, né? Isso Então, aí. fazer... ele pode sair de lá até com os exames prontos e levar para o médico analisar. Exatamente. Isso, é um né? norte para o médico, né? É isso aí. Porque às vezes o paciente chega no médico e eles falam os sintomas, mas o médico tem que esperar e ir para fazer um exame, para voltar. Então, quando ele passa pela farmácia e o farmacêutico já faz alguns exames nele, ele já chega no médico, já tem um caminho andado ali para o médico conseguir Isso. dar um diagnóstico melhor. Ganha tempo, né? É uma parceria, né? É, Na verdade, a gente vira parceiro do médico Isso ali. aí. É uma Gente, prevenção, né? e vocês, né, como rede, vocês uniram farmácias. E a Fecofar uniu As redes. Né? O que vocês estão sentindo tendo essa parceria, estando junto com a Fecofar? Vocês percebem alguma mudança, alguma ajuda? O que vocês estão sentindo estando na Fecofar? Olha, para multidrogas, a Fecofar ela é símbolo de renascimento. Porque hoje a multidrogas ela só está um foguete para cima, né? Graças à Fecofar, graças ao Marcelo, ao Williams, ao Ricardo e a todas as 7 redes. Porque quando eu assumi, eu procurei vocês, foi a primeira coisa que eu fiz, foi procurar vocês, e vocês prontamente estenderam a mão, me apontaram o caminho, me ajudaram em tudo que foi possível. O Ricardo com a bagagem que ele tem, com tudo que ele já tinha passado antes da gente, e assim todas as redes. Eu acho que a gente forma uma conexão dentro da Fecofar muito maior. A gente, enquanto rede, a gente conecta associados, né, com a rede. A Fecofar, ela pensa maior, porque ela conecta até o balconista, até o colaborador da rede. Então, ela é uma conexão completa. Hoje, para multidrogas, a Fecofar ela é fundamental. Ela é símbolo realmente de renascimento para nós. Que legal. Ricardo, qual a tua percepção hoje fazendo parte da Fecofar? Eu lembro do nosso primeiro encontro. Para criar a Fecofar, né? Presencial. Foi na Bradilândia 2023. Num salão lá em cima. Isso mesmo. Me lembra muito e me dá muito orgulho, né? De ter fundado aí, ser um membro fundador da Fecofar, né? Fecofar para nós é um divisor de águas. Então hoje nós temos aí muitas oportunidades por causa da Fecofar. Não adianta ter uma rede, eu estou em 11, a farmácia está em 11 estados, né? 250 lojas, vamos chegar a 500 lojas. Mesmo assim, sozinho é pequeno. Sozinho é pequeno, tá? O Brasil é muito grande, né? O que é 590 mil? Né? É muito pequeno. Então, nós nos unimos com a Fecofar, multidrogas, 7 redes maravilhosas. Nós temos uma outra visão. Sim. Para a indústria, né? Sim. Então, do jeito que a indústria enxergava a farmácia, hoje ela enxerga a Fecofar. É muito maior. Então, para nós, com um divisor de águas, é muito bom e eu acho que, assim, temos muito a fazer ainda para as redes, né? Com certeza. Somos novos, né? Somos novos. Somos a federação mais jovem do Brasil. Somos novos e eu acho que vai ser maravilhoso. Williams, nosso papo tá muito gostoso. A gente está aprendendo bastante, vendo muitas coisas novas no horizonte. Só que o tempo, infelizmente, ele vai acabando. Poxa vida. Então, assim, gostaria, Tamiris, que você deixasse uma mensagem, né, para os donos de farmácias, os independentes, os que estão na multidrogas, uma mensagem para eles. Olha, o que eu tenho para dizer hoje é que toda tempestade passa, só que você precisa se mexer. Você precisa levantar, identificar o problema e correr atrás. Então, para os associados multidrogas hoje, eu quero dizer para eles que a gente renasceu e que a gente vai crescer cada vez mais graças a eles, graças ao apoio que todos eles nos deram e continuaram com mãos dadas com a gente. E para os que estão independentes, eu quero dizer para eles, estendam sua mão para alguma rede. Entrem para alguma rede para que não aconteça algo pior com vocês, para que vocês sobrevivam a este mercado e continuem crescendo cada vez mais. Bacana. Ricardo. Bacana. Também, Tamires, eu quero deixar aí aos nossos franqueados, nosso muito obrigado, né? Porque ficaram com nós nos momentos difíceis, né? Isso. Então nós temos um comprometimento de entregar o melhor para eles, né? E também convidar os novos que estão independentes, agregue alguma rede,
tá? Eu tenho certeza que vai mudar. Sim, Eu tenho sem certeza. dúvidas. Porque ainda nós temos empresários que acham que não faz diferença. Né? Não vai me trazer diferença nenhuma. Com certeza traz. Então, temos várias redes boas no Brasil, né? Sim. A da Fecofar são maravilhosas, que eu conheço uma a uma. Sim. A gente tem uma conexão muito grande, muito boa. Né? Então, fica um convite para quem quiser conhecer. Entre em algumas redes da Fecofar. Né? Quer conhecer o Farmais também? Entra na nossa rede social, pede contato. Nós vamos ter o maior prazer em apresentar o nosso trabalho. Bacana. Isso. Williams, Considerações finais, vamos lá. Reforçar aqui o nosso comprometimento em sempre colocar as redes como prioridade do nosso negócio. A Fecofar é uma federação que nasceu para fortalecer o ponto de venda. E eu digo isso com muita tranquilidade, o nosso trabalho diário não é para a rede, porque as redes, 30 anos de história, 27, 28 anos de história de Master Pharma, a Max acho que tem também 40 anos, o Jefferson, o Gilberto, todos eles. Então o que acontece? Vocês têm muito mais para nos ensinar do que a gente ajudar vocês. Mas o nosso comprometimento é, através dos nossos parceiros das indústrias que estão nos assistindo, né, dos nossos parceiros de distribuição que estão nos assistindo, dos nossos parceiros de empresas de tecnologia e prestação de serviço. Conheçam a Fecofar. Por quê? Porque o mercado não pode verticalizar. Hoje, nós ainda no Brasil temos um mercado horizontalizado, o que é saudável para todos. Então, indústrias que queiram de fato investir num projeto que o seu recurso e o seu investimento vai chegar lá na ponta, no pequeno e no médio, o caminho, eu posso dizer com segurança, é a Fecofar. Porque nós nascemos para isso. Nós não nascemos com outro objetivo. Outra característica que eu tenho muito orgulho de dizer, a Fecofar não tem um dono. Existe um dono? Não. A Fecofar foi fundada pelas 7 redes. Logo, as 7 redes cuidam da Fecofar e a Fecofar cuidam das 7 redes. Por isso eu costumo dizer que nesse curto espaço de tempo, caminhando para 2 anos agora, nós nos tornamos uma grande família. Né? Um cuida do outro, um chora as dores do outro, um se tem alegria um com o outro e não tem vaidade entre nós. A gente tem um clima super saudável entre nós e o que fortalece. Então, o que eu quero dizer aqui na minha fala, encerrando, a você que não faz parte de uma rede, obviamente, nós dizemos assim, conheça as nossas redes, vocês vão se encantar, seja lá qual estado você for, qual que você se adapte, você vai estar muito bem servido. E para as indústrias, a minha fala final é para as indústrias e para os distribuidores e empresas. Se você ainda não conhece a Fecofar, conheça. Aqueles que já estão conosco, e a gente deixa aqui o nosso agradecimento por investir, por acreditar na Fecofar e nas suas redes associadas, pode ter certeza, o seu investimento é para o futuro, para que esse número que o Marcelo trouxe de 7.000 farmácias fechando, ele diminua drasticamente. Porque cada ponto de venda que fecha é menos espaço para o seu produto estar na prateleira. Né? Então a gente aqui não vai conseguir mudar tudo, mas o nosso movimento é um novo olhar para o futuro. É para preparar o futuro. Então venham conosco, tenho certeza que aqueles que já estão muito felizes e os que não estão, venham conhecer que vocês vão se surpreender. que bacana. Gente, foi um papo maravilhoso. Muito bom. Né? E para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né, o nosso FecofarCast, por favor, peço que vocês não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso. E nós estamos também No Spotify. no Spotify. Legal. Somos novos, mas já estamos chique. É um olhar para o futuro, né? É um olhar para o futuro. É. Gente, muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos. Até. Até mais. Obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigado.